Bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. O Governo vai subsidiar as monjeiras para evitar subida de preço de pão até janeiro do próximo ano. O acordo nesse sentido foi rubricado recentemente e foi tornado público ontem através do comunicado de imprensa do Ministério da Indústria e Comércio. Em junho, as panificadoras nacionais propuseram o aumento do preço do pão de 250 gramas de 7,5 meticais para 9 meticais por causa da subida dos custos globais de produção em 70%. O processo de negociação arrasta-se já há 3 meses e no dia 19 de setembro corrente, finalmente foi fechado o acordo que vai evitar que o preço do pão aumente. Um comunicado enviado à STV pelo Ministério da Indústria e Comércio dá conta de que o governo irá compensar as moageiras pela diferença entre o preço de referência e o preço calculado à taxa de câmbio no dia da importação. Ou seja, o governo fixa o preço de 1.240 meticais por cada saco de 50 quilos de farinha de trigo a ser praticado pelas moageiras e revendedores autorizados de 1 de outubro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, às padarias membros da Associação Moçambicana de Panificadores, AMOPAN. Para assegurar que este objetivo se cumpra, as padarias deverão enviar as faturas de farinha de trigo certificadas pelas entidades de indústria e comércio a nível dos distritos, cidades e províncias. As respectivas faturas deverão ser verificadas e confirmadas pela direção da AMOPAN e enviadas ao Ministério da Indústria e Comércio, mais concretamente à Direção Nacional de Comércio Interno. O valor da farinha de trigo comprada no período entre 27 de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016 será transferido para as moageiras e creditado na compra de cada padaria associada à AMOPAN. A Direção Nacional do Comércio Interno obriga-se a comunicar à AMOPAN os valores transferidos às moageiras de cada padaria associada à mesma associação. As quantidades vendidas às panificadoras no âmbito do processo de compensação são objeto de verificação pelo governo. O acordo que evita a subida do preço do pão tem validade entre os dias 27 de julho de 2016 a 31 de janeiro de 2017. Estamos a 24 horas de celebração, dia 25 de junho, e o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que não faz sentido que os moçambicanos voltem a pegarem armas para guerrear, enquanto podem dialogar e resolver as suas diferenças. Chissano fez estes pronunciamentos quando questionado sobre o significado do Dia das Forças Armadas, que se assinala amanhã. Celebra-se neste domingo o Dia das Forças Armadas de Moçambique. Falando sobre a data, Joaquim Chissano, antigo presidente da República, disse não fazer sentido que os moçambicanos voltem a entrar em guerra enquanto existem várias formas de resolver as suas diferenças. Não se justifica que haja uma outra luta armada, porque há condições, contrariamente àquele momento, de um diálogo, do exercício da democracia, da participação de todos na produção de ideias e de esforços para o desenvolvimento do país. Chissano destacou que a guerra de libertação não foi desejada pelos moçambicanos, mas que foi a única forma encontrada para convencer o sistema colonial a libertar os moçambicanos. Não desejamos que ela fosse armada. Estávamos a desenvolver uma luta diplomática, uma luta política, mas o colonialismo português, pela sua atitude de escravizador, levou a que nós pegássemos em armas. Hoje somos moçambicanos que queremos consolidar a unidade nacional agora para desenvolver o nosso país, e estamos a fazer já isso. Lembre-se que foi há 52 anos, concretamente a 25 de setembro de 1964, que a Frente de Libertação de Moçambique iniciou com a luta armada contra o domínio colonial português, que culminou com a proclamação da independência a 25 de junho de 1975. Elementos das Forças de Defesa de Moçambique em Nacala exigiram uma maior divulgação do seu papel e a necessidade de se consolidar a unidade nacional. Estes falavam durante uma palestra por ocasião do 25 de setembro.
ato, que teve como orador administrador de Nacala, contou com a participação de quadros de diferentes níveis da GFADM, que aproveitaram a ocasião para exigir o fim dos problemas que acontecem a nível das comunidades e no seio dos partidos políticos, porque, segundo suas palavras, contribuem negativamente no cumprimento das atividades das Forças Armadas, que querem ver melhorado o nível de atendimento a nível dos hospitais locais. Moçambique, nesta altura, dispõe de vários recursos naturais, particularmente os recursos energéticos, que são muito cobiçados por outros países, por outras potências, e demonstrar a necessidade de preservarmos isto. E nós sabemos que temos tido problemas de pesca ilegal nos nossos mares. Temos tido a pirataria marítima a nível do nosso Oceano Índico. Então há necessidade de demonstrar a necessidade de termos as forças armadas para a proteção da nossa soberania. Para o orador da palestra, administrador de Nacala urge a necessidade de divulgar o papel das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quer a nível das comunidades, assim como nas escolas. Precisamos que sejamos alimentados pelo povo. E Samora Machel dizia: o soldado é o peixe que vive na água. Se não há água, esse peixe vai morrer. Então, se haver desorganização lá na comunidade, nós sentimos-nos mal, não sabemos onde devemos ir. Desavenças partidárias lá fora estão a criar problemas para nós. Em todos os anos, as unidades militares sediadas na Calaporto têm doado sangue para o Hospital Geral. Mas quando um militar adoece, a carenciar do sangue, há de ver que não há sangue. Tem que ligar novamente para a sua unidade, que é para pedir socorro. Para onde vai o nosso sangue? Refere que atividades culturais e recreativas, para além da deposição de coroa de flores, vão abrilhantar a festa do Dia das Forças Armadas e Defesa de Moçambique, a nível da cidade portuária de Nacala. 8 pessoas foram detidas ao início desta semana no distrito de Nhamatanda, em Sofala, indiciadas de exploração ilegal de madeira. Estes indivíduos fazem parte dos 8 detidos que neste momento encontram-se no comando distrital da Polícia da República de Moçambique, em Nhamatanda. No mesmo comando estão retidos estes caminhões carregados de touro de madeira do tipo umbila, que foi alegadamente cortada de forma ilegal nas matas do distrito de Buzi. Os indiciados, que já seguiam viagem à cidade da Beira, foram detidos na região de Tica e, em contato com a nossa reportagem, alegam que apenas cumpriam orientações de seus patrões e que não sabiam que a madeira era supostamente roubada. Sou apenas motorista. O meu patrão deu uma ordem que eu deveria ir carregar, eu saí para ir carregar. Explicou uma área onde eu deveria ir, que estaria lá alguém à espera para me receber na estrada, para me acompanhar ao local do carregamento. Fomos ao local para fazer o carregamento, cheguei, por acaso vi a madeira, estava na estrada já siglada e tudo. Não desconfiei de nada. Fizemos o carregamento normalmente. Antes de sairmos apareceu o dono da madeira, alegando que era o dono da madeira que ia nos escoltar. Saímos juntos, ele na viatura dele, e nós no caminhão, arrancamos. Só que ele à frente e nós atrás. Quando a gente chega no cruzamento do Tica, deparamos com a Brigada Móvel e com os homens da Meio Ambiente. Paramos, os homens da Brigada Móvel nos passaram a multa, porque não tínhamos os documentos. Ficamos ali retidos, voltamos a ligar para o dono não atendia mais as chamadas. O proprietário desta madeira ainda não foi identificado. Há um trabalho que continua a acontecer, mas diligências continuam a acontecer no sentido deste indivíduo, a ser verdade que de fato estavam na companhia de uma outra pessoa e uma outra viatura. Portanto, este será localizado, que é também para ser responsabilizado neste mesmo ilícito criminal. A detenção destes indivíduos e a apreensão dos caminhões contendo a madeira resultou de um trabalho multissetorial envolvendo agentes do Departamento de Proteção dos Recursos Naturais e Meio Ambiente e os fiscais dos Serviços Provinciais da Floresta e Fauna Bravia. Não portam nenhum documento, tanto nas suas viaturas, tanto para o corte
da Madeira, nem das próprias viaturas. São, na verdade, um total de 250 touros de madeira e, neste momento, os autos já foram lavrados, como disse, e submetidos às instâncias competentes e as suas prisões também já foram legalizadas. Estes autos, o processo seguirá a sua tramitação normal e legal, que culminará com o julgamento e sanção dos mesmos. Com estas detenções, sobe para 16 o número de pessoas detidas e 12 caminhões apreendidos em conexão com o corte ilegal de madeira nos últimos 6 meses em Sofala. A entrada de drogas em estabelecimentos prisionais tende a reduzir no país. O estabelecimento penitenciário de máxima segurança e de Maputo lideram a lista de locais onde as drogas continuam a ser introduzidas para venda e consumo, segundo revelou a STV o diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário, Eduardo Monsanha. Cannabis sativa, heroína e cocaína estão entre as drogas que têm circulado em alguns estabelecimentos penitenciários do país, com destaque para o de máxima segurança, vulgo BO, e de Maputo, ex-cadeia central a Damachava. Mesmo sem revelar o que tem contribuído para a introdução das drogas nas cadeias, o diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário diz que a situação tende a reduzir devido à intensificação de operações. Os resultados têm trazido efeitos positivos, desencorajamento. Antes nós não tínhamos esta capacidade, mas hoje temos os serviços estruturados e capacitados para poder detectar e aperceber-se, portanto, da existência desses produtos. Portanto, não é um problema que nos preocupa, mas não nos preocupa tanto como antes, que não tínhamos capacidade de detectar esses produtos. As pessoas, os reclusos a quem são encontrados com essas substâncias, são instaurado um processo de incidência que depois consta no seu processo individual e isso tem as suas consequências dentro da própria vida. Significa que isso revela um mau comportamento. Há 2 meses, por exemplo, segundo Eduardo Monsanha, o estabelecimento penitenciário de Maputo foi palco de uma disputa entre grupos que lutavam pelo controle de tráfico de drogas, ato que foi prontamente controlado pelas autoridades. Há 2 meses atrás tivemos, posso considerar um motim, mas que não chegou a ter proporções muito graves, mas era precisamente a luta, portanto, entre grupos lá dentro do estabelecimento penitenciário. E, como sabem, eles, quando se aperceberam que tinham sob o controle, começaram a tirar informações cá para fora, para desinformar, portanto, o público em geral. Mas o que se passava era a contenda entre 2 grupos e que nós tivemos que separar esses grupos e medidas apropriadas foram tomadas e inviabilizamos, de facto, portanto, a circulação de droga dentro do estabelecimento penitenciário. Atualmente, existem mais de 17 mil pessoas presas em vários estabelecimentos penitenciários no país, dos quais pouco mais de 11 mil estão na condição de condenados e os restantes aguardam por um julgamento, na sua maioria em prisão preventiva, segundo dados oficiais dos serviços penitenciários. As casas de banho comunitárias, neste caso, são as alternativas encontradas para melhorar o saneamento em bairros periféricos da cidade de Maputo, como é o caso de Chamanculo D, portanto, um dos exemplos. O problema é que alguns moradores não conseguem mantê-las limpas, facto que periga a saúde dos mais de 13 mil habitantes. Chamanculo D é um dos 11 bairros do distrito municipal Cachamanculo com graves problemas de ordenamento e saneamento. A situação é ainda pior nos condomínios informais, os chamados compones, onde num espaço de 20 metros quadrados chegam a viver mais de 10 famílias que partilham a mesma casa de banho. Há 4 anos que tomar banho tornou-se um exercício difícil para Neto Junqueiro. Para fazer a higiene pessoal, muitas vezes ele é obrigado a enfrentar uma fila. Do momento que tu chegas, então encontra a casa de banho ocupada, enquanto tem mais uma bacia de água fora, você segue a bacia que está
à espera da pessoa sair. Então, se a pessoa entra, enquanto outra casa de banho está alguém a sair, você entra naquela outra casa de banho. Junqueiro diz mesmo que já saiu de casa para o trabalho sem tomar banho. Já atrasei uma vez, só que eu não esperei. Vi que já estava atrasado, não podia fazer mais banho. Só passei a escova, fui para o serviço. Isso aconteceu uma vez ou há outros episódios? Umas 2 vezes, sim. Então, quando chega, a casa de banho está ocupada, não é sua vez, a alternativa é acabar não tomando banho. É só fazer isso para não atrasar no serviço. A partilha de casas de banho é uma prática antiga nos bairros periféricos, como Xamanculo A, B, C e D. O problema deve-se a construções desordenadas que não permitem que cada família tenha seu próprio sanitário. Para garantir condições mínimas de saneamento, foram construídos blocos sanitários com 2 a 6 compartimentos, um sistema de abastecimento de água e um tanque para lavagem de roupa. As casas de banho que tínhamos aqui era obrigado a fazer uma cova, tirar lixo para outro sítio, sinceramente era um problema sério. E cada família tinha uma casa de banho ou eram também casas de banho coletivas? Eram umas 2 casas de banho coletivas que usávamos. Sempre dava muito trabalho, enchência sempre a toda hora, tinha que cavar, tirar que se fez à mão, era um problema sério quase. A gestão e limpeza das casas de banho é feita pelos moradores num sistema de escala diária ou semanal. Porém, alguns não conseguem manter os espaços limpos, o que coloca em risco a saúde dos moradores, na sua maioria crianças. A município a swi vona swa ku ha xaniseka porque vhela va bohile va ta endla swoswo a swi vona swa ku ha xaniseka va hi hakela xikoti namuntlha lexi ma xa hluleka ku tlhela xi xongisa xikoti fa xi konta hi tinguluve porque nguluve hambiloko wo semendela la u gama u yi bekela vuxongo hi u gama yi ta ku hini yi ta teka nsile yi tlhela yi beta porque xa yi tolovele ku fana na hina swi hanyisaka swoni la. E para agravar a situação, este sistema de abastecimento de água nunca funcionou desde que foi instalado o sanitário neste complexo. Lexiyani dexi xi nga hambiwa hi petile makartão va buya va ta cinca ka kona lexiya xa condutor wa kona lexiya kumeka swa ku va beka ximbeni a xi pfumelanga lexiyani xa utrixi na va beka ma xa xi pfumeli a ku koka mati ma henhla. Os blocos sanitários comunitários foram construídos no âmbito do projeto de água e saneamento financiado pelo Banco Mundial. Com duração de 2 anos, o projeto foi implementado pela organização não governamental WhatsApp. Uma mudança de comportamento em 2 anos não é fácil. O que lhe posso dizer é que acho que se atingiu o objetivo das pessoas estarem mais conhecedoras da necessidade que há de melhorarem a sua infraestrutura de saneamento pelo impacto que tem na saúde. Acho que houve uma maior consciência, não só das famílias, mas também de toda a estrutura local, e quando digo toda a estrutura é desde o chefe das 10 casas, o chefe de quarteirão, o secretário de barra, a Comissão de Água e Saneamento, a administração. Para mim houve todo um conjunto em que o saneamento foi... tomaram mais consciência das questões de saneamento. Até o último censo populacional, Xamanculo D tinha pouco mais de 13.000 habitantes. O secretário do bairro diz que são necessários mais blocos sanitários para satisfazer a procura. Posso dizer de que precisa mais ou menos mais uns 6 blocos sanitários, porque cada dia que passa as coisas mudam. A falta de saneamento e o consumo de água imprópria são responsáveis por maior incidência de doenças infecciosas, tal como cólera e diarreias. Um levantamento feito pela WhatsApp revelou que 13% das famílias de Caxamanculo continuam sem saneamento adequado para a zona urbana. Em Manica, a tensão político-militar está a impedir a população de alavancar a produção, além de comprometer as trocas comerciais. A constatação foi feita ontem pela Presidente da Assembleia Provincial de Manica durante a abertura da 4ª sessão ordinária daquele órgão. Manica é uma das províncias seriamente afetadas pela tensão político-militar. Aliás, esta situação já levou à introdução de escoltas militares ao longo da Estrada Nacional número 7.
A presidente da Assembleia Provincial de Manica diz que os confrontos militares comprometem a produção e escoamento de diversos produtos. Mais do que isso, é a tensão político-militar que o país, e particularmente a nossa província de Manica, vive. Esta situação impede as nossas populações produzir e efetuarem livremente trocas comerciais para a produção de riqueza e desenvolver o nosso país. Lamentavelmente, a instabilidade política que vivemos é provocada por parte de moçambicanos que convivem conosco diariamente e mesmo assistindo a bens, a dor e o luto que semeiam no seio das famílias moçambicanas, não sente como se nada estivesse a acontecer. Rosita Lubrino recomenda às partes envolvidas no imbróglio a ouvirem a voz do povo e pautarem por diálogo. Queremos condenar evidentemente essas ações bárbaras e apelar aos promotores dessas ações para que ouçam a voz do clamor do povo moçambicano e enveredem pelo diálogo, o único caminho para prosperidade e concórdia de todos nós, incluindo eles próprios. A presidente da Assembleia Provincial de Manica falava no arranque da 4ª sessão do órgão que, entre outras atividades, deverá analisar o desempenho das atividades do governo referente ao primeiro semestre do ano em curso. O presidente do MDM, Davis Simango, apelou hoje na cidade da Beira à ala feminina do seu partido a se envolver de forma ativa nas ações que estão em formação e que esta formação política tem levado a cabo para inverter o quadro que o país está a atravessar. O MDM pretende ainda que as mulheres ajudem de forma ativa o poder político nacional a cumprir e fazer cumprir de forma isenta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania, fato que para ele poderá ajudar a construir uma sociedade livre, justa e solidária. Precisamos tudo fazer para consolidar a institucionalização de um Estado de direito democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, que é um fator que funcione como uma bússola para uma paz efetiva e uma política de reconciliação despartidarizada, com base para a resolução pacífica dos diferendos internos, de acordo com a soberania, a Constituição da República e as leis moçambicanas. Davis Simango aproveitou esta reunião para pedir às mulheres da Liga Feminina do MDM no sentido de contribuir de forma ativa com ideias claras para o alcance de uma paz efetiva no país. Reitero mais uma vez o nosso compromisso com a paz e o bem-estar dos moçambicanos e manifestando assim solidariedade ao povo moçambicano que neste momento vive momentos de uma guerra injusta, relegando a cada um de nós a miséria e pobreza extrema. Simango, que falava na abertura da primeira Conferência Nacional da Liga da Mulher do seu partido, que decorre desde hoje na cidade da Beira, com o objetivo de rever e aprovar estatutos desta organização e eleger os órgãos da Liga Nacional, entre eles a Presidente, pediu a estas mulheres para construírem nesta reunião lideranças corajosas. Queremos uma Liga que seja verdadeiramente uma organização de massas do partido, respondendo às responsabilidades que os moçambicanos nos impõem nos dias de hoje. Por isso, devemos abrir espaços para todas terem tarefa e trabalho, cuja missão é MDM no poder. Esta conferência, que deverá terminar neste domingo e que conta com delegadas de todos os distritos do país, tem ainda como objetivo melhorar a participação ativa das mulheres do MDM na arena política. Saímos a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. Na reta final do Moçambola, o Machacana recebe a regular formação da União Desportiva do Songo. A UDS está proibida de perder pontos para manter o sonho da conquista do primeiro título nacional. A festa do futebol é garantida neste jogo e os adeptos estarão sempre na roda. É futebol, é alegria na STV Notícias, com direito à transmissão em direto. Domingo às 15 horas. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é, estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque a mesma operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem... Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e vamos a esta altura olhar para a atualidade desportiva. 17 jogadores do Desportivo de Nacala decidiram não viajar a Vilanculo em protesto contra o atraso de pagamento de salários e outros subsídios. E para fazer face à referida ausência, o técnico Antero Cambaco teve que convocar atletas júnior que deverão alinhar na partida deste domingo diante do representante de Inhambane. Trata-se dos jogadores que constituem a espinha dorsal da equipa principal do Desportivo de Nacala, que está a 2 pontos de conseguir a sua permanência no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola, que decidiram boicotar o jogo deste domingo com o INH de Vilanculos para a 27ª ronda da prova em protesto ao atraso de pagamento de salários, incluindo prêmios de jogos. De acordo com fontes da direção do clube, dos 18 jogadores que regularmente constam na lista dos convocados, apenas 4 atletas aceitaram viajar à vila turística de Vilanculos, nomeadamente Daúdo, Chicho, Sanito e Adabaior.
mais uma viagem para Vilanculo. Portanto, são jogos que, com essas viagens, que às vezes fazem com que haja uma escala longínqua em termos de tempo de espera, de trânsito, acaba realmente saturando e nós sentimos isso. Eu que não jogo sinto isso, agora imagino os jogadores. Falando às câmeras da TV antes de boicote, jogadores do Desportivo de Nacala dizem que o ENH de Vilanculos é um adversário que merece respeito, não obstante os resultados menos conseguidos que vem registrando nessas últimas partidas. É muito forte, mas nós vamos fazer nosso trabalho. O objetivo é ganhar o jogo. Promete marcar? Você que já regressou aos clubes? Sim, todo jogo eu prometo marcar, mas é para sorte. Mas sempre eu quero marcar. Cada jogo eu quero marcar. Uma boa equipe que ascendeu ano passado para o Moçambola. Foi o primeiro ano passado, este é o segundo. Fez um belíssimo campeonato, também está a fazer um belíssimo campeonato. Uma equipe que pratica um bom futebol. Lembra-se que o presidente do Clube Desportivo de Nacala, que está com uma dívida avaliada em pouco mais de 4 milhões de meticais, veio ao público anunciar a crise financeira que a coletividade atravessa na presente edição do Moçambola. Enquanto isso, o Ferroviário de Nacala, que procura melhor classificação no Campeonato Nacional, recebe amanhã, domingo, no campo da Bela Vista, o Clube de Chibouto. Depois de garantir a sua permanência no Campeonato Nacional de Futebol, o Ferroviário de Nacala recebe este domingo no sintético da Bela Vista o Clube de Chibouto em partida da 27ª ronda do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2016. Falando do confronto com o Clube de Chibouto, Rogério Henrique Balato, simplesmente Zulu, diz que uma vez garantida a manutenção dos locomotivas da cidade portuária de Nacala, resta agora lutar pela melhor posição na presente edição do Moçambola. Agora o que resta é procurar melhorar aqui a classificação, o que resta é procurar a cada jogo fazer da melhor maneira para sair com alguns pontos. Precisamos de pontuar a cada jogo e quando temos uma equipa a jogar como estamos a fazer neste momento, penso que a cada jogo temos mais confiança porque os jovens estão a trabalhar muito bem. Zulu, que cometeu a proeza de garantir a permanência do Ferroviário de Nacala pelo segundo ano consecutivo no Campeonato Nacional de Futebol, reconhece a potencialidade futebolística da turma da terra de Ngungunhane, que está a fazer uma das suas melhores campanhas no Moçambola. Penso que não há dúvida nenhuma, basta reparar para a tabela classificativa, vai-se ver a qualidade da equipe de Chibouto. Penso que tanto a jogar fora como em seu próprio campo tem feito bons jogos e bons resultados. Já chamamos aqui a atenção aos jovens de que vai ser um jogo difícil para nós, porque o Chibouto ainda acalenta chegar ao título e nós queremos continuar a jogar com prestígio, com personalidade e queremos continuar a dignificar da melhor maneira as nossas cores e os nossos adeptos. De referir que as duas coletividades estão separadas a 11 pontos na tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol, a maior para os guerreiros de Gaza, que estão na terceira posição, com um total de 47 pontos, contra 36 do Ferroviário de Nacala, que ocupa o 8º lugar na prova. Cabo Delgado ameaça não participar mais das provas da Federação Moçambicana de Futebol, caso se mantenha a homologação a favor da UP de Lixinga como vencedora da 2ª Divisão da região Norte. A Federação Moçambicana de Futebol homologou recentemente os resultados do Campeonato Nacional da Divisão de Honra Zona Norte, apurando a Universidade Pedagógica de Lixinga para o Moçambola 2017, na sequência da desistência do Benfica de Nampula, tendo os pontos sobre os encarnados sido retirados de todos os clubes que competiam no certame, o que prejudicou a Liga Desportiva de Pemba, representante de Cabo Delgado, que já tinha se sagrado campeã há 2 jornadas do fim da prova. A Liga Desportiva de Pemba e a família do futebol de Cabo Delgado consideram de injusta a decisão da federação. Porque o Benfica de Nampula fez todas essas provas, não é? Normalmente, e só na última jornada que ele vai dizer que não tinha condições de poder ir a Lixinga. 2. A época ainda não terminou, porque a Federação Moçambicana não encontraram um meio termo, de maneiras que o Benfica vá exatamente realizar este jogo. Eles aplicaram a lei mãe, o regulamento mãe, mas nós da 2ª divisão temos um regulamento que exatamente faz face a esta prova. Nós estamos a pedir justamente o que o senhor árbitro decidiu no campo para acontecer a realidade. Por favor,
que nós temos o Moçambola justamente. O presidente da Associação Provincial de Futebol de Cabo Delgado afirma que, caso prevaleça a decisão da Federação, o seu órgão irá convocar uma Assembleia Extraordinária para decidir a não participação nas provas do órgão máximo do futebol moçambicano. Vamos discutir e deliberar sobre um único ponto: que todos os clubes participem apenas nas provas organizadas e sobre a égide da Associação Provincial de Futebol, abstendo-se por completo de participar em qualquer prova que esteja diretamente sob o comando da Federação Moçambicana de Futebol. Refira-se que há 2 anos que Cabo Delgado não é representado na fina flor do futebol moçambicano, quando o Ferroviário de Pemba foi desqualificado. Arrancou esta sexta-feira na cidade de Chimoio o 4º Festival Nacional de Jogos Tradicionais e, na ocasião, a vice-ministra da Juventude e Desportos apelou à massificação do desporto. A capital provincial de Manica é desde ontem o palco de jogos tradicionais com destaque para Nchuva e Muravarava. Ana Flávia Azinheira, que discursava na abertura do evento, apelou aos cidadãos à prática de jogos como forma de manter uma juventude saudável. Aproveitamos esta ocasião para apelar a todos os cidadãos moçambicanos para que continuem a manter viva esta herança do nosso passado coletivo, massificando a prática dos jogos tradicionais, fazendo uma constante promoção junto às escolas, bairros, envolvendo principalmente adolescentes, jovens, também como forma de ocupação saudável nos tempos livres, fato que contribui para desviá-los dos vícios nocivos à saúde e de outros males sociais, como a gravidez precoce e outros. A Azinheira aproveitou a ocasião para congratular a atleta Edmilza Governo, que recentemente conquistou a medalha de bronze ao bater o novo recorde africano na especialidade de 400 metros T12. Queremos aqui desejar uma ótima participação no festival e, através de Edmilza Governo, que no passado dia 18 recolocou Moçambique e os moçambicanos no pódio das competições olímpicas, congratulamos a todos os atletas nacionais pela conquista da medalha de bronze, que muito nos honra e nos dignifica como moçambicanos. Nos jogos inaugurais de Nchuva e Muravarava, a disputa foi entre as atletas de Manica e a vice-ministra. As duas vencedoras prometeram bons resultados durante as competições. Acho que foi bom porque preparei bem para jogar e eu venci. Eu prometo ganhar. Quero ser a primeira. Refira-se que o último Festival Nacional de Jogos Tradicionais teve lugar em Xai-Xai e a província de Gaza, anfitriã, venceu na modalidade de Nchuva, enquanto que Muravarava foi para a província vizinha de Inhambane. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, irá registrar amanhã 27 graus de máxima e uma mínima de 21. 26 graus de máxima para Xai-Xai, 17 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 18. No centro do país, Tete, cidade mais quente, 38 graus de máxima e 19 de mínima. Chimoio, 33 graus de máxima e 16 de mínima. 31 graus de máxima para Beira e 20 de mínima. Quilimane, 35 de máxima e 15 de mínima. Norte do país, Lixinga, 28 graus de máxima e 14 de mínima. 29 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula terão uma máxima de 33 graus e uma mínima de 19. Até já. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para
Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar de é sempre bom ter um maior cuidado. Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência total e completa de Moçambique. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Se melhora a vida da nação, do país. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. Uma vez mais, muito boa tarde, boa noite. Estamos de volta ao jornal e desta feita para olhar para a atualidade internacional. O Tribunal Constitucional do Gabão confirmou a reeleição do presidente Ali Bongo e rejeitou o recurso do rival Jinping numa audiência pública transmitida na televisão na noite da última sexta-feira. O resultado da eleição do presidente da República.
O tribunal confirmou que Bongo manteve a liderança nos votos, apesar de ter alterado de forma parcial os resultados da votação do passado dia 27 de agosto. Segundo o tribunal, Bongo conquistou 50,66% dos votos contra 47,24% de Ping, numa audiência que teve lugar na capital, Libreville. O anúncio da vitória de Bongo, a 31 de agosto passado, foi motivo de violentos protestos no Gabão, que deixaram vários mortos. Depois de conhecer a decisão, Bongo apelou ao diálogo político com a oposição, de forma a que o país pudesse ultrapassar a crise gerada pelo anúncio da sua vitória. Ping, de 73 anos, diplomata de carreira e antigo dirigente da União Africana, tem vindo a tentar pôr termo à liderança de 50 anos da família Bongo, no Gabão. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras contraíram ferimentos graves num tiroteio na madrugada deste sábado, num centro comercial da cidade norte-americana de Burlington, em Washington. As autoridades continuam à procura do homem que, com recurso a uma arma de fogo, atirou indiscriminadamente contra pessoas que se encontravam no centro comercial, a norte da cidade de Seattle, no estado de Washington. A polícia descreve o atirador como um homem hispânico, vestido de cinzento, e terá sido visto a dirigir-se para uma autoestrada antes de a polícia chegar ao local. O centro comercial foi evacuado e os serviços de emergência médica assistiram aos feridos. Ainda é prematuro avançar se o autor dos disparos tem alguma ligação com grupos terroristas. O porta-voz da polícia local diz que a corporação está à procura do suspeito e a seguir todas as pistas. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, vetou na sexta-feira uma lei que permitiria aos familiares das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 processar a Arábia Saudita. Expressando a sua profunda simpatia pelas vítimas e afirmando compreender o seu objetivo de justiça, Barack Obama sublinhou que a lei teria um impacto negativo sobre a segurança nacional dos Estados Unidos da América. A Casa Branca considerou que o texto comprometeria o princípio de imunidade que protege os Estados e os seus diplomatas e poderia provocar retaliação e expor os Estados Unidos da América a processos judiciais em vários tribunais em todo o mundo. Mas os defensores da justiça contra os patrocinadores do terrorismo insistem na necessidade de ser feita justiça e que a oposição à administração de Barack Obama está com medo de provocar raiva a Riad. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Estamos à pátria e com a música. 20 artistas moçambicanos cruzaram ontem vivências, histórias e vidas através das suas músicas. O concerto Velha Guarda, que teve lugar no Centro Universitário, resgatou não só o melhor da música ligeira moçambicana, como também os valores e a identidade de uma nação. João Cabasso vai ser recordado aqui neste palco. Este é o elenco de 19 artistas, aliás, 20 contando com João Cabasso, quem teve uma performance póstuma multiplicada na dicção de cada um. Ou seja, as velhas glórias da música moçambicana não se esqueceram do Maronga Gingão nem do seu Chitimela. Este espetáculo foi uma verdadeira aula aos mais novos. Mesmo longe dos grandes concertos, a dita velha guarda teve como primeira lição o respeito pelos horários. Quando eram exatamente 20 horas, as colunas já rufavam no Centro Cultural Universitário. Coube a Tomás Moiane a árdua tarefa de viajar com o público ao passado. A noite em que os sujeitos se reencontravam com a sua juventude já tinha começado e da melhor forma, diga-se. Mas o auditório também era formado por jovens, muitos dos quais com a mesma idade ou mais novos que as músicas lá tocadas. É disso exemplo este êxito da Zena Bacar, mulher de voz e criações apreciáveis.
música para cada artista, mas o suficiente para delírios. Com Gabriel Chiao não foi diferente. Mesmo padecendo de cancro da próstata há anos, não mediu esforços. A noite ficou mais agitada com a presença de Joana Coana. E as palmas não cessaram e nem podiam, pois António Marcos mostrou estar ainda em alta. Os gêmeos Paruque cantaram a música que os projetou quando ainda tinham 23 anos. Agora, com 45 anos, as vozes e a coreografia continuam alinhadas. O espetáculo teve 2 horas e 30 minutos. E essa foi a última lição, que um espetáculo não precisa ter muito tempo para ser formidável. E alguns artistas envolvidos nesta celebração da música ligeira moçambicana dizem que o concerto correspondeu às expectativas e elogiam a adesão do público. Os músicos não têm dúvida que iniciativas como estas deviam ser anuais. O espetáculo correspondeu às expectativas? Mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Foi maravilhoso, houve uma boa prestação por parte de todos os músicos, acho eu, e o público correspondeu. Isso é muito bom, nos fez sentir mais à vontade, com mais força de oferecer o melhor de nós. Foi bom. E eu acho que sim, e muito obrigado pelo apoio, porque o povo moçambicano de facto mostrou que apoia a velha guarda de verdade. E o que é que gostaria que acontecesse no futuro, para que tenham mais projeção na música? Nós gostaríamos de um apoio como este dois mesmo. É muito especial e que esta iniciativa se mantenha sempre e sempre. Caracterizo como uma coisa bem organizada e que pronto, as pessoas esteve a aplaudir a partir do primeiro músico até o último músico. O que significa que as pessoas vieram de facto para matar a sede. Nota 1000. Nota 1000 é um arranque muito bom, porque houve uma afluência do público. Isso quer dizer que a música moçambicana está crescida. O que a música pretende é ser divulgada. Conforme já havia dito na primeira entrevista, que a expectativa é maior e deu aquilo que mesmo nós já vínhamos pensando. Deu mesmo 20 valores. Nossa, uma pessoa devia ir para lá, sem ver isto. Chegou a vez, olha, graças a Deus, gostei e gostei do trabalho. A partir de 1960, na Produções 1001, eu era coordenador do estudo das gravações de discos. Eu ia dizer, vamos valorizar a nossa cultura moçambicana. Até hoje, estou muito feliz, porque isto que aconteceu hoje é juramento da nossa. Alguns espectadores que lutaram no Centro Cultural Universitário tiveram a oportunidade de recuar ao passado e reviver as emoções da juventude. Para este público, as músicas já cantadas traduzem a nossa moçambicanidade. O espetáculo foi bom. Pronto, a expectativa era maior, nós contamos talvez para a gente desfilar com mais música, né? Mas só tivemos apenas uma música, mas também foi bom, foi saudável. Infância para na transição para a juventude, pá, aquela vibração que eu tinha nessa altura ficou-me no coração e hoje estive maravilhado com este espetáculo. Olha, o espetáculo foi muito bom. Temos grandes artistas em Moçambique e coisas deste género deveriam acontecer mais vezes, porque foi muito bom, muito bom mesmo. Eles fizeram me lembrar o que é que foi Moçambique no tempo que não se fazia sentir Moçambique, que ali fronteiras
podia-se ouvir a voz de Moçambique. E venho de Cabo Delgado e vim de propósito para ver esse espetáculo. Sim. E não está arrependido? Pelo contrário, pelo contrário. Enquanto houver esse espetáculo e enquanto tiver saúde e vida, hei de arranjar maneira para vir, para ver esse espetáculo. Não posso perder. Da próxima vez, talvez, venho com a minha família. Estou deslumbrado, porque foi um espetáculo fantástico, em que a dita velha guarda, como lhe chamaram, continua atual, continua a levar os valores do país para a frente e a ser uma referência para a juventude, para os novos valores que estão a aparecer. Até porque foi para mim a primeira vez estar num concerto desta natureza. Eu ouvia muitos deles só pela televisão e ouvia falar pela rádio. E tive o privilégio de estar aqui hoje diretamente com eles e achei isso muito bom. E com a velha guarda renovamos o desejo de uma ótima noite. É o ponto final do Jornal da Noite. E amanhã